Olá, pessoal! Bem-vindos! Olha, quando a gente está analisando dados, o nosso foco é quase sempre naquilo que está lá, no que a gente consegue ver, certo? Mas e se eu te disser que às vezes a informação mais valiosa está escondida justamente no que não está lá? Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta que parece simples, mas é absurdamente poderosa para descobrir isso: o operador NOT do SQL. Para pensar um pouquinho. Quais são os clientes que não compraram aquele produto principal? Ou quais produtos não bateram a meta de vendas? São essas perguntas, as negativas, que muitas vezes mostram os verdadeiros desafios e as grandes oportunidades. E o NOT é a chave para responder tudo isso. Vamos ver como ele funciona na prática. Então, o operador NOT é muito mais do que só um não, viu? Ele é uma ferramenta para a gente virar a lógica de cabeça para baixo, para olhar os nossos dados de um jeito completamente novo. É com ele que a gente consegue achar as exceções, identificar as falhas e, no fim das contas, entender o cenário completo de verdade. Na essência, a função do NOT é exatamente essa. Ele inverte o resultado de qualquer condição lógica que a gente colocar na frente dele. Se uma coisa é verdadeira, vira falsa. Se era falsa, vira verdadeira. Pensa nele como um interruptor de luz para a lógica das nossas queries. O que está aceso apaga, o que está apagado acende. Simples assim. Ok, vamos começar pelo mais simples para a gente pegar o jeito de como esse interruptor funciona. O uso mais comum, mais direto do NOT é para excluir um grupo específico de registros da nossa busca. E olha só que legal, a beleza do NOT está justamente na simplicidade dele, como a gente vê nesse exemplo. Ao invés de fazer uma lista gigante com todos os países que não são o Brasil, a gente só diz para o SQL, me traga todos os clientes onde a condição país igual a Brasil for falsa. Pronto, o resultado é exatamente o que a gente quer. Todo mundo, menos os brasileiros. Limpo, direto e muito eficiente. E essa mesma lógica vale para qualquer tipo de condição, tá? Aqui a gente está negando preço maior que 1.000 e o oposto lógico de maior que 1.000 é o quê? Menor ou igual a 1.000. Um detalhe que é crucial aqui, pessoal, os parênteses. Eles garantem que o NOT está agindo na condição inteira, e não só de uma parte dela. Usar parênteses aqui é uma boa prática que, olha, salva de cada dor de cabeça. Beleza, agora vamos para um ponto que sempre gera uma confusão danada. Qual é a diferença real entre usar NOT e usar o operador de diferente, o K igual ou o diferente, o NTY? Eles parecem fazer a mesma coisa, mas tem uma diferença sutil entre eles que é muito importante entender. E esse slide aqui resume a diferença perfeitamente. O operador compara dois valores. Esse número é diferente de 10? Simples. Já o NOT, ele nega uma expressão lógica inteira, que pode ter várias partes. Para casos bem simples, o resultado final pode ser o mesmo. Mas, quando a coisa começa a ficar mais complexa, aí o NOT mostra o verdadeiro poder dele. E aqui está um exemplo claro desse poder. Imagina que a gente quer todos os funcionários, menos os que são vendedores ou que moram em São Paulo. Com o NOT, a gente agrupa essas duas condições com o OR dentro de parênteses e nega o bloco todo de uma vez só. Fica muito mais fácil de ler e entender do que sair escrevendo várias negações separadas. Agora, se prepara aí. A gente vai falar do ponto onde a maioria dos desenvolvedores, até os mais experientes, tropeça com o NUT, o temido valor null. É importante lembrar, null não é zero, não é um texto em branco, null é a ausência de valor. É um desconhecido, e é aí que ele quebra a nossa lógica. E essa analogia do buraco negro é perfeita. O null funciona exatamente assim na lógica do SQL. Qualquer comparação que a gente faz com null não dá nem verdadeiro nem falso. O resultado é um terceiro estado, chamado desconhecido ou unknown. E é justamente aqui que o NOT pode pregar uma peça na gente. Para a gente entender isso na prática, dá uma olhada nessa tabela bem simples. A gente tem a Ana, que é de São Paulo, a Lara, que é de Curitiba, e o João, que tem a cidade como no, ou seja, a gente não sabe de onde ele é. Agora, olha só essa query. A intenção dela parece bem clara, né? Me traga todos os clientes cuja cidade não seja São Paulo. Pela nossa lógica, a gente esperaria ver a Lara e o João no resultado, certo? Afinal, a cidade do João, que é no, não é São Paulo. Bem, o SQL não pensa bem assim. O que acontece é que o João, puf, some do resultado. E por quê? Porque quando o SQL compara a cidade do João, que é Nã, com São Paulo, o resultado não é falso, é desconhecido.
E quando a gente aplica o not em cima de um desconhecido, o resultado continua sendo desconhecido. E as queries SQL só retornam as linhas onde a condição final é verdadeira. Então, qual é a solução? A gente precisa ser explícito. A gente tem que dizer para a SQL, olha, eu quero os registros onde a cidade não é São Paulo ou os registros onde a cidade é nula. Adicionando esse or city is null, a gente finalmente captura todos os casos que queria e o João aparece no nosso resultado. Ufa! Passamos pela parte mais cabeluda. Agora, vamos juntar tudo o que a gente aprendeu. Porque dominar o not é exatamente sobre isso. Entender esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença entre uma query que funciona e uma que te entrega um resultado errado e enganoso. E aqui está o nosso resumão. Então, para fixar, o not inverte a lógica de uma expressão inteira, o que o torna muito mais flexível que o que diferente. A grande armadilha é o null, que sempre precisa ser tratado de forma explícita com is null. E por último, a regra de ouro. Sempre use parênteses com not em condições mais complexas para garantir que a lógica está clara e correta. E no final das contas, a grande sacada é essa. Usar o not com confiança mostra que você entende a lógica do SQL num nível muito mais profundo. Não é só sobre excluir dados, mas sobre esculpir com precisão o universo de resultados que você quer enxergar. E por falar em dominar a lógica, o aprendizado nunca para, né? E a nossa comunidade aqui é o lugar perfeito para a gente continuar essa conversa e desvendar juntos outros desafios do mundo SQL. Se essa análise te ajudou a entender melhor o Not, já deixa aquele like para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilha com aquele amigo ou colega que sempre cai na armadilha do No. Se ainda não faz parte, se inscreve para não perder os próximos. E o mais importante, qual o próximo conceito de SQL que vocês querem ver desvendado aqui no canal? Deixa aí nos comentários. E para a gente fechar, tem uma pergunta importante para a comunidade. A gente está pensando em criar uma área de membros com conteúdos exclusivos, talvez uns projetos práticos, sessões ao vivo para tirar dúvidas. Isso é algo que interessaria? E se sim, qual seria um valor mensal que vocês acham justo por esse acesso? A opinião de vocês é fundamental para a gente decidir os próximos passos. Deixem as ideias nos comentários, beleza? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.